passando agora um pouco mais também para falarmos um pouco sobre a nossa comunidade, eu sei que tu também estás envolvido em muitas outras associações, entre elas o Dia de Portugal, que estás lá connosco também, Fundação Feialense, Academia do Bacalhau. Estou dizendo só os portugueses, porque exato. Deve de haver muitas outras... Corte Reais, português muitas também. Outras americanas. Infelizmente que não esteja muito ativa, mas ainda existe, Corte Reais. Para portugueses, vamos lá ver, eu penso que é só. Depois então tem Knights of Columbus, que já há 37 anos, que tem o seu membro. Eu quero falar nessa parte tua mais política, vamos abranger essas tuas organizações e a parte que atualmente ainda continuas a trabalhar e ligado à política, mas não esquecendo aqui só essa parte mais portuguesa. Como é que tu vês as organizações portuguesas ou a nossa comunidade de hoje comparada com há alguns anos atrás? Infelizmente, nós estamos a perder um pouco, não há dúvida nenhuma, porque os nossos antigos, eles tinham aquela força, aquela vontade de manter a língua, de manter a cultura, de, vamos lá, apoiar certas causas. E eu tenho notado isso, vamos falar da Fundação Feialense em particular, é um bom exemplo. Eu lembro quando vim para aqui, em princípio, com os meus pais, nós tínhamos festas de 600 pessoas, não precisava muita coisa, era só palavra de boca, chegava-se a coisa de 600 pessoas. Hoje em dia, para ter 100, torna-se um bocadinho difícil às vezes. E isso não reflete da organização, mas sim da participação que os nossos antigos têm morrido, a grande parte deles, daqueles que apoiavam, e quem diz a Fundação diz outras organizações, e tem notado a mesma coisa na... Muitas. Acho que nós todos temos que nos adaptar à nova realidade, porque nós sabemos que as nossas segundas e terceiras gerações têm outras necessidades, ou veem essas festividades portuguesas de uma forma completamente diferente do que aquela que muitos de vocês e antes do Tony também viam. Pois. Inclusive, por exemplo, em Bristol, eu posso notar as festas do Espírito Santo. Na altura, aquilo era uma coisa cheia, as procissões e tudo isso, até chegaram a ter 2 coroas. Infelizmente, voltaram a uma coroa outra vez, por causa que, embora que numa altura houve a necessidade de ter 2 coroas, por causa da vontade que as pessoas tinham de participar e ter o Espírito Santo em casa, uma não dava. Mas, voltando agora, uma é o suficiente. E às vezes é saudável, as adaptações e as mudanças, as pessoas têm que... Eu defendo muito, se nós precisamos de mudar para manter e dar continuidade e ter um futuro diferente, então... Por que não mudar? Pois. Mas uma das coisas que eu noto, por exemplo, em Barcelona, tínhamos lá, tivemos numa altura 3 clubes, 4 clubes. E é uma das coisas que eu tentei, tanto faz eu como o doutor da Silva, o Frederico Pacheco, tentámos convencê-los que seria melhor se nos unimos, tivesse aquela união, dizer, ok, continuamos a ter a força, mas vamos se unir, não só para manter as tradições, mas sim dar aquela força política que nós merecemos como portugueses, aqui na Vila de Bristol, mas em qualquer outra vila, qualquer outra cidade, que nós merecemos, e não ter aquele reconhecimento que nem sempre às vezes temos, que isso leva mais a um caso da política, de estar envolvido em política, não é? Por essa razão. Por isso é que eu aproveito aqui essa deixa e pergunto, onde é que veio esse teu bichinho pela política? Por acaso, nunca... É uma surpresa até para mim próprio, mas eu penso que o que me convenceu mais foi em 2010, quando houve o estudo da Chara, em português eu não sei, da Chara, que vem ser os regulamentos da vila, as leis da vila, e eles estavam a pedir para pessoas se juntarem, formar a comissão, e eu levantei a mãozinha e disse assim, bem, eu quero aproveitar a oportunidade, assim vou aproveitar. E aí é que comecei a ver que nem sempre a prática era o que estava no livro, nas leis. E disse assim, isto aqui há uma desligação entre as duas coisas e é importante isto. Como é que pode acontecer? Estão a praticar isto, mas aqui diz outra coisa. E nessa altura eu disse, não, tem que refletir o que nós praticamos, deve ser refletido em escrito e não por meio dos regulamentos, das leis da vila e não só inventar aquilo que nós queremos. E é isso que me levou nessa altura a concorrer e então em 2010 concorri como conselheiro para a Vila de Bristol. E depois então mais tarde, vinha concorrer para administrador,
também derivado à mesma coisa. Certas coisinhas que eu tinha visto que, como conselheiro, que eu disse, não, isto não deve continuar e para fazer uma diferença eu não posso fazer aqui por meio de onde estou, mas sim concorrer para administrador da vila. Administrador para que a vila, Bristol não tem um mayor, como também não tínhamos no East Providence, fazia parte da estrutura. É um town administrator, que é um administrador para aquela cidade, mas que é eleito. Tu tiveste que te candidatar e os teus eleitores, os eleitores de Bristol lá que elegeram o Tony Teixeira. Fizeste quantos mandatos? 2 mandatos. São 4 anos. 4 anos em total. No total, 2 e 2. 2 e 2. Mas aí está, quer dizer, a comparação, como a Márcia disse, entre administrador e mayor, não há diferença nenhuma. É só dizer que a percentagem, não é, em Bristol sempre tem sido sempre administrador. Já tentámos mudar o título para mayor, mas os nossos votantes nunca concordaram em fazer semelhante coisa. O que é que tu nos dizes em 2, 3 momentos em que é que marcaste a diferença ou fizeste a diferença sendo Town Administrator em Bristol? Coisas que tu te possas orgulhar e dizer, olha, eu acho que fiz a diferença. Pois, obter certas propriedades que ajudaram à vila. Isso foram casos muito importantes, por causa que se não tivesse feito aquela compra ali na água, à beira-mar, eu estava com medo que aquilo não fosse para as mãos de alguns que iam hipotecar, que fizessem certas coisas que depois as pessoas não podiam ter as possibilidades de visitar ou passar ali à beira-mar. So, isso foi uma das coisas. Outras coisas foi a questão de formar para fazer as obras dos caminhos. Que no passado era só, vamos deitar 1 ou 2 polegadas de alcatrão, pronto, isso já fica despachado. E em 2014, eu nessa altura disse assim, daqui em diante, nós não fazemos nenhuma dessas obras assim. Quando fizer a obra, vamos ao fundo daquilo que é necessário fazer para que tenha uma vida naquele caminho e que não só dure 4 a 5 anos, mas sim ter ao menos 25 a 30 anos de vida, de duração. E atualmente, apesar de na tua última eleição, tu tinhas voltado a concorrer, mas perdeste as eleições, mas neste mesmo ano ficaste como vereador ou councilman. Neste mesmo ano ou foi depois? Foi depois. Eu tive 2 anos de vaga ali, coisa que foi na altura que eu depois obtive também este trabalho agora em Littlehampton como administrador lá, também na vila de Littlehampton e conselheiro na vila de Bristol. Portanto, temos aqui o nosso político dividido, mas em Littlehampton também é por votos ou é apontado? É apontado nomeado pelos conselheiros da vila de Exato, portanto, de Littlehampton. Esse bichinho da política não deixa o Tony. Não deixou. E também quero que fique aqui registado que as características humanas do Tony não lhe deixaram ficar revoltado pelo facto de ele ter perdido. Eu acho que mostra muito de uma pessoa o facto de ter concorrido a Town Administrator, ter feito 2 mandatos, mas por ter perdido ele não virou as costas e foi para casa, continua a contribuir para a vila de Bristol e agora também com esse seu trabalho em Littlehampton. Tens muitos portugueses em Littlehampton? Engraçado, temos muitos portugueses. Temos muitos portugueses que foram lavradores, que foram para lá, farmers, não é? Em 1800 e tal, 1900, e muitos deles, até quando se vê as placas daqueles que serviram tropa, é incrível ver o número de portugueses que lá estão da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que estão lá. É incrível. Nós aqui não jogava a diferença em todo o lado. Nós não sabemos até encontrarmos ou irmos visitar e conhecermos a realidade. Por isso é que para também homenagear-te aqui um bocadinho e reconhecer esse seu trabalho, nós também temos aqui, para além das mensagens dos teus 6 filhos, os teus irmãos e um residente de Bristol, por isso fica aqui a mensagem. Olá, irmão. Olá, António, daqui fala-te e teu cunhado José, desejo que tenhas muito sucesso sempre na tua vida como tens tido até aqui. António, desejo-te sempre um bom sucesso na tua carreira e que tudo corra sempre bem, que tens tido sempre um bom pai, és um bom irmão. Olha, não te esqueças que a gente nunca se esquecemos dos figos, das amêndoas
e da corda passada no caminho, ok? Desejamos sempre desejo muito bem para ti e muitos beijinhos desta tua irmã e cunhado. Olá, António. Em primeiro lugar, quero-te dar parabéns por estás no programa. Em segundo lugar, quero dar parabéns também que estás na carreira que tu querias, que era a política. Tens feito muito bem, graças a Deus. Já tens feito diferentes coisas na tua vida. Foste professor no high school, foste treinador, foste professor do Driver's Ed, Dean of Students. Eu agora há mais agora que não me lembro. Nosso Senhor deu uma família, graças a Deus, uma esposa e os teus 6 filhos. É uma alegria vê-los todos juntos. Nosso Senhor te dê saúde para poderes continuar a tua vida, não só com a tua família, mas o que tu gostas de fazer. Por mim, quero-te dizer, eu amo-te, obrigado por ser meu irmão, encarreiras-me, dás-me muita inspiração. Muito obrigado, o meu amor para ti e o meu coração, um beijo. Sr. António Teixeira, mais conhecido como Mr. T, da nossa comunidade, é um orgulho, como teu cunhado, ver-te nesse programa e a descreveres parte da tua vida. Desde os nossos tempos escolares, sempre soube que ias ir bastante longe na tua carreira. Tudo o que tens feito para a comunidade e com uma família grande, não sei como é que consegues manejar todo estes dias, porque a política não é fácil, é uma carreira muito difícil, que dá muitas horas de trabalho e tens de dedicar também à tua família, mas sempre soube que ias longe na tua carreira, porque sempre lutaste, foste um grande líder já dos tempos do teu futebol no liceu, como eras capitão de equipa, sempre tinhas aquela maneira de liderar e sempre foste além daquilo que era necessário fazer por todos na comunidade. Mais uma vez, muito orgulhoso de ser teu cunhado, obrigado e Deus te abençoe. Uau, uau. É boa ouvir, não é isso? Uau. Aqui fica, tem mais um, porque para que fique aqui registado, é o nosso homem de família, é o pai dessa família numerosa, é o homem que está sempre presente também para os seus irmãos e que todos eles se orgulham de ti, e é também o homem que, por quem a comunidade portuguesa, e que nas simples palavras de um residente de Bristol, podia ter ido buscar mais, mas todos nós temos a devida importância, mas queremos ouvir daqueles que mais precisam o quanto tu também tens feito por eles. Por isso... não vale a pena estar a falar muito tempo, porque nunca iria dizer tudo. Tu és uma pessoa excelente, um grande amigo, um bom marido, um bom pai, e nós todos aqui neste carro conhecemos que realmente, além de seres uma excelente pessoa, também és um excelente colaborador, um excelente amigo de toda a nossa comunidade aqui de Bristol. Um abraço e estas pequenas homenagens, estes pequenos reconhecimentos são muito mais que merecidos. Fernando Castro. Só para uma mensagem que eu acho que na mensagem dele fica o quanto tu também tens tocado a vida de todos eles, não só na cidade de Bristol, mas por todos aqueles portugueses, açorianos espalhados por esta terra. Por isso, Tony, é com muito gosto que hoje fica aqui esse registro da tua história. Queremos agradecer-te tudo o que tu tens feito e que continues por cá por muitos mais anos, porque nós queremos muitos Tony Teixeiras a acompanhar-nos e a ajudar-nos e a dar esse exemplo como tu também nos dás. Por isso. Muito obrigado por ter
pedido para estar cá presente hoje e, sem dúvida, ter a homenagem de todos os meus filhos e, inclusive, aí o Fernando, é com grande prazer. E é sempre, quer dizer, a melhor maneira que eu posso somar esta coisinha toda é a questão que o meu avô, com 92 anos, dizia sempre: trata todos como queres ser tratado. E se fizeres isso na vida, só de maneira que isso é o caso mais importante. Isso tem sido a minha missão e continuará por todos os anos mais que eu passar aqui nesta jornada, aqui nesta terra, não? Porque nós todos temos uma certa responsabilidade. Não? Embora que muitas vezes pessoas dizem, não é a minha responsabilidade, isso não é o meu trabalho, coisa assim, não. É de todos nós, e nós todos temos uma certa obrigação e responsabilidade de fazer o melhor possível para deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que nós encontramos. Ficamos aqui com esses dois grandes ditados, ou duas grandes frases, que é deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que encontramos e tratar os outros da forma como queremos ser tratados. Por isso, Tony, obrigada. Obrigado, fico eu. Muito obrigado, Márcia.